Queria, então, agradecer o convite, dizer que para mim é uma alegria estar aqui, falando na OAB do Espírito Santo, atendendo ao chamado do meu colega, do meu amigo, Rodrigo Mazei, colega da Universidade Federal do Espírito Santo, atendendo o chamado do Dr. Homero Mafra, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, Júlio, dizer que a OAB é uma extensão do sistema de justiça. A OAB está integrada no sistema de justiça. Então, falar para advogados, falar num evento da OAB é auxiliar a coordenar esse sistema de justiça de forma que nós possamos atingir os nossos objetivos com o direito. Objetivos mais concretos, objetivos mais reais para ter uma sociedade melhor. Então, fico muito feliz de ser chamado num evento de advogados, tendo sido advogado 10 anos, e hoje sendo promotor de justiça há 12 anos, quer dizer, já tem até um certo equilíbrio entre as duas posturas aí, para dizer para vocês que essa relação, advocacia, Ministério Público, Judiciário, academia, universidade, né? Eu e o Mazei somos colegas da Universidade Federal, é importantíssima para que a gente tenha um melhor sistema de justiça. Eu vou falar sobre ações coletivas e casos repetitivos, porque o novo Código de Processo Civil trata desse tema e esse tema vai passar a fazer, já vem fazendo parte do cotidiano do advogado, mas vai passar a fazer uma parte mais intensa do cotidiano do advogado. Nós tivemos aí recentemente o caso do desastre de Mariana, do Rio Doce. Esse caso já gerou uma série de litígios individuais que estão suspensos para a discussão de um caso repetitivo. Já até tem uma decisão da turma de unificação dos juizados especiais. Então, isso vai passar a fazer parte do cotidiano de cada advogado. Vocês vão ter processos individuais, nós vamos ter decisões coletivas que afetam processos individuais e a gente precisa entender, bom, como é que isso funciona na prática, como é que isso vai afetar o direito do meu cliente, como é que isso vai afetar a minha advocacia e se isso é bom ou ruim. Se esse modelo vem para ficar ou se é um modismo. E como é que nós podemos fazer para que esse modelo não vire... Alguns críticos da audiência de custódia dizem isso, um modelo de justiça meramente formal, que a audiência faz em 5 minutos, ninguém discute nada que tenha a ver com o caso que está sendo colocado em questão, e as pessoas continuam a não ser enxergadas no sistema de justiça. Um sistema de justiça eficiente é aquele que tutela direitos fundamentais para as pessoas. A justiça é um serviço público, ela serve às pessoas, o Estado serve às pessoas e o sistema de justiça faz parte do Estado. Qual é mais ou menos a ideia do nosso percurso aqui, da nossa conversa? Gostaria de saudar o meu querido amigo, Dr. Fabiano Carvalho, que vai falar depois. Prazer estar aqui contigo hoje. Qual é a ideia do que nós vamos debater? Eu vou colocar aqui basicamente 6 pontos. Primeiro, nós vamos fazer uma introdução e eu vou contar uma história aqui de um livro que eu estou lendo sobre dinheiro. Uma introdução para falar que o direito é artificial, o direito é uma ficção, ele não existe na natureza. Segundo, nós vamos falar de um novo processo coletivo a partir do Código de Processo Civil de 2015. Nós tínhamos um processo coletivo das ações coletivas e agora nós temos um processo coletivo das ações coletivas, ação civil pública, mandado de segurança coletivo e um processo coletivo desses casos repetitivos. Terceiro, nós vamos falar da relação entre o Código de Processo Civil e esse microsistema do processo coletivo, que nós já tínhamos antes do CPC. As ações civis públicas,
o mandado de segurança coletivo, a ação de improbidade, como eles se relacionam, se o CPC dialoga com eles ou não dialoga e em que medida dialoga. Quarto, nós vamos falar do modelo de casos repetitivos. O que ele significa, como é que ele está articulado no Código de Processo Civil. Vou mostrar para vocês esse modelo dos casos repetitivos, que é um dos processos coletivos que nós temos hoje no nosso ordenamento jurídico. E, por fim, eu vou falar dos processos individuais e da justiça da decisão. Então, essa ideia da relação, que talvez seja o que é mais relevante para vocês, entre os processos individuais que cada advogado tem na sua carteira de processos e o que está sendo decidido nas ações coletivas, o que está sendo decidido no caso repetitivo lá no IRDR, no incidente de resolução de demandas repetitivas, como ele vai afetar e como vocês podem argumentar para sair das garras do Leviatã. Como se pode tirar o seu processo individual desse grupo de processos que vai ser julgado como um caso repetitivo. Porque muitas vezes nós vamos ter, assim como acontece em encarceramentos equivocados, nós vamos ter também a inclusão de processos individuais equivocadamente neste grupo de processos que vai ser julgado como caso repetitivo. Então a gente precisa ver, bom, mas quais são os mecanismos que nós temos à disposição para sair das garras desse monstro mitológico, desse Leviatã, que o Estado armou quase como uma arapuca para mudar tudo que a gente aprendeu até hoje sobre litigância. Porque tudo que vocês aprenderam até hoje sobre litigância, o que o professor Marcelo Abelha, no recente livro, chamou de processos individuais heterogêneos, está evaporando. Os processos individuais heterogêneos estão evaporando. Não é, Rafa? Hoje, nós temos cada vez mais situações isomórficas, homogêneas, grupos de litígios que são quase idênticos ou muito similares. Então nós precisamos aprender uma nova advocacia que dê conta dessa mudança que já está ocorrendo. Foi uma pena que eu perdi a palestra do Dierle ontem à noite, porque estava chegando da comarca, porque eu queria muito aqui dialogar também com a palestra que brilhante, já ouvi dizer, que o professor Dierle proferiu ontem à noite. E é uma pena que a gente não tenha aqui um espaço de debates. Mas vamos então a essa nossa estrutura, vamos começar com a ilha de Iapé. A ilha de Iapé, que fica na Micronésia, foi estudada porque eles têm uma moeda que é mais ou menos do tamanho desse painel, e é de pedra, com um furo no meio. Então, a moeda em Iapé é mais ou menos do tamanho desse painel, é de pedra e tem um furo no meio. Como é que se transporta essa moeda? Precisa de auxílio de pessoas, um grupo de pessoas para transportar a moeda. E ela foi estudada, essa moeda, por Keynes, que foi um dos maiores economistas do século passado. E o que ele percebeu? Que toda a nossa noção a respeito de dinheiro estava equivocada. Que nós pensávamos que o dinheiro tinha surgido da troca e que o dinheiro tinha que ter um valor em si. Por isso o dólar era de prata, o sestércio era de ouro. A ideia é que a moeda era uma troca de valor. Eu trocava um valor por um bem. E o que eles perceberam? Os economistas no século passado, e hoje é uma unanimidade na economia. A moeda não tem um valor em si. O dinheiro é um sistema de contas de crédito e compensação
que é representado pela moeda como símbolo. A ideia é que 90% do dinheiro que circula nos Estados Unidos, 97% do dinheiro que circula na Inglaterra, e muito provavelmente um percentual parecido no Brasil, não existe fisicamente. Não existe. Ele circula no sistema financeiro. E nós confiamos nesse sistema financeiro. Por isso que ele continua funcionando. Nós estamos numa crise enorme no Brasil e a gente vê como esse sistema financeiro flutua e é afetado por essa crise. Mas ainda há uma confiança que mantém esse sistema financeiro funcionando. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós temos a maior biblioteca do mundo, não existe fisicamente, é o Google. A maior empresa de transporte de passageiros não tem um veículo, é o Uber. A maior empresa de publicidade não faz um anúncio, é o Facebook. O direito é artificial. O direito é pensado para regular essas relações humanas. É institucionalizado e tem que gerar esta confiança. Tem que gerar esse equilíbrio para que ele possa ser efetivo. Se nós deixarmos de acreditar na moeda, deixarmos de acreditar nessa capacidade de troca de informações através do Google, deixarmos de acreditar que o motorista do Uber vai comparecer, vai nos levar de um lugar ao outro, deixarmos de acreditar nas informações que a gente tem no Facebook, ou pelo menos não lê-las criticamente, elas simplesmente deixariam de existir. Então nós temos que pensar o seguinte: o direito está mudando, está se atualizando, nós agora estamos levando em consideração dados concretos, estamos fazendo análise estatística, análise econômica do direito, e o direito está mudando de uma perspectiva que analisava as questões principalmente e prioritariamente do ponto de vista individual, para uma perspectiva cada vez mais de analisar as questões do ponto de vista global, do ponto de vista coletivo. Portanto, o direito tem estabilidade a partir da visão de que ele é uma prática institucionalizada, argumentativa e que tem uma finalidade. Qual é a finalidade do direito? É, nos ordenamentos constitucionais, a tutela dos direitos fundamentais. O Estado existe com a finalidade da tutela dos direitos fundamentais. Então, tanto os casos repetitivos, quanto os processos coletivos das ações civis públicas visam a tutela dos direitos. O processo visa a tutela dos direitos. Não é para soluções meramente formais. Então, isto é importante. Registrem essa ideia. Não pode ser uma solução que apenas reduza a sobrecarga do próprio Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário não é uma finalidade em si mesmo. O processo está sendo alterado não para atender aos interesses do Poder Judiciário, mas para atender melhor essa necessidade de estabilização da sociedade, essa necessidade de tutela dos direitos que surge com as sociedades contemporâneas, que não são mais de litígios heterogêneos, mas são de litígios considerados globalmente litígios isomórficos, litígios homogêneos. Então, segundo ponto, processo coletivo mudou. Nós tínhamos antes as ações coletivas, nas quais nós aqui não precisamos fazer nada. A OAB pode entrar com uma ação coletiva, como já entrou, professor Flávio. Prazer revê-lo. Como já entrou com mandado de segurança coletivo para garantir o acesso de advogados aos processos durante o período de férias forenses, em São Paulo, a OAB pode representar todos vocês e não precisa da autorização de ninguém, porque é a instituição de classe de vocês. Então ela vai representar todo o grupo. Esse é o processo coletivo que nós já conhecíamos, o mandado de segurança coletivo. O que nós temos agora? O que é novo? Esse grupo do processo coletivo que nós já tínhamos,
ele era formado, eu volto a frisar, independentemente da vontade de cada um de vocês. Vocês simplesmente não precisavam fazer nada. A OAB entrando com a ação e perdendo, vocês ainda assim teriam mandados de segurança individuais. A OAB entrando com a ação e ganhando, todos vocês seriam beneficiados. Entenderam? Como é que funciona agora? O grupo vai ser formado nos casos repetitivos, está lá no artigo 928, eles servem em tese só para matérias de direito. Os casos repetitivos, que são incidente de resolução de demandas repetitivas e o recurso especial extraordinário repetitivo, o grupo vai ser formado por aqueles que estiverem manifestado a sua vontade ajuizando uma ação. Só quem ajuizou a ação é que vai ser beneficiado pela decisão nos casos repetitivos. Mas, além de ter ajuizado a ação e ser beneficiado no caso repetitivo, ao contrário do processo coletivo, essa pessoa também pode ser prejudicada pela decisão no caso repetitivo, no caso piloto. Uma decisão no IRDR, ela vincula tanto para procedência quanto para improcedência. Essa é a novidade. Esse modelo no qual o grupo só se forma por aqueles que manifestaram interesse de litigar naquele tema, o grupo é atingido, os membros do grupo são atingidos tanto em benefício quanto em prejuízo, pró et contra. E é uma técnica de julgamento. Então, se pega um caso piloto, se pega um processo que está tramitando no tribunal, essa é uma questão até um pouco polêmica na doutrina, mas nós vamos dar isso por descontado, porque os meus 10 minutos já estão chegando. Pega esse caso piloto e resolve esse caso. Todos os demais processos que estão tramitando, eles estão suspensos, como é o caso dos processos que estavam tramitando em Colatina para a discussão da questão da indenização pelo período de falta d'água. Todos os processos estão suspensos. A decisão, no caso repetitivo, vai se aplicar a todos esses processos suspensos. Não há mais contraditório. O contraditório acabou. O contraditório que eu tenho nesses processos individuais, ele tem que ter sido preservado para a discussão da tese jurídica lá no caso piloto. Quando vier para aplicar a decisão, no meu caso individual, eu não vou poder argumentar de novo o caso. A aplicação é automática. E eu vou estar vinculado. Então, nós temos dois tipos de processo coletivo hoje. O que o grupo se forma independentemente da vontade e que a decisão é só em benefício, e aquele em que o grupo se forma por manifestação de vontade dos interessados, que ajuizaram as ações, como nos casos repetitivos, e esses processos são suspensos para julgamento do caso repetitivo. Sendo que essa decisão do caso repetitivo se afeta inclusive negativamente esses que ajuizaram as ações individuais. Qual é a relação entre o Código de Processo Civil e o microsistema do processo coletivo? É que no Brasil, o processo coletivo dessas duas espécies acabou se sobrepondo. Eu posso ter ações coletivas suspensas para julgamento por IRDR. Então, o IRDR suspende ações individuais e ações coletivas. E aí, nós vemos que o processo do CPC de 2015, ao contrário do CPC de 73, conhece as ações coletivas e fala diretamente com o microsistema. Então, o código se aplica diretamente ao processo coletivo, diferentemente do código anterior, que nem sabia da existência do processo coletivo. Nessa relação de aplicação direta, nós começamos então a pensar na necessidade de um processo justo.
Porque a ação coletiva, que vai nos beneficiar a todos, independentemente da nossa vontade, ela é uma ação que tem uma série de garantias processuais em benefício da coletividade. Então, se nós vamos escolher um caso para ser julgado como caso repetitivo, é melhor que a gente escolha uma ação coletiva. Defendi, eu e o professor Fred Didier, no curso volume 4, que o processo coletivo dessas duas espécies tem que dar preferência na existência da ação coletiva para o julgamento da ação coletiva. Se não houver uma ação coletiva no tribunal, eu posso até mesmo suspender os processos individuais para julgamento da ação coletiva em primeiro grau. Já existe um precedente do STJ em recurso repetitivo autorizando isso. Mas não é caso de admitir o IRDR para julgar o caso de um só consumidor ou de uma só pessoa e afetar com esse processo individual todas as ações coletivas e todas as demais ações individuais. Porque esse consumidor sozinho, ele não consegue se articular no tribunal. Ele não consegue o conhecimento, ele não tem a qualificação dos colegitimados no processo coletivo, do Ministério Público, da Defensoria Pública, das associações. Isso acaba fazendo com que a tese que vai ser discutida no tribunal seja discutida de forma mais fraca. Então, nesta relação, deve preferir o processo coletivo. Se não tiver um processo coletivo em primeiro grau, em segundo grau, suspende as ações individuais e julga o processo coletivo em primeiro grau antes do IRDR. Se já tiver o processo coletivo em segundo grau, ele deve ser escolhido como caso piloto, para ser julgado pelo tribunal. Então essa é uma primeira relação importante para que a gente tenha um processo justo desse novo processo coletivo que se formou com o Código de Processo Civil de 2015. Agora vamos falar dos casos repetitivos propriamente ditos. O que acontece nos casos repetitivos propriamente ditos? Como eu disse, tem que ter uma causa no tribunal, essa causa vai afetar, quando decidida por um órgão especial do tribunal que tem a competência para isso, vai afetar todos os processos individuais que estiverem tramitando. Bom, ela suspende os processos individuais. E aí nós começamos a analisar a disciplina dessa matéria no CPC, e a gente vê que tem dois blocos de artigos. Um bloco que diz respeito ao IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, e um bloco que diz respeito ao Recurso Especial Extraordinário Repetitivo. Nós precisamos conjugar os dois. E essa é uma mensagem que eu queria deixar para vocês também. Muito importante. Precisa conjugar os dois, principalmente porque se os processos individuais são suspensos, e se nós já fixamos que eu não vou ter contraditório quando for aplicar a decisão que vem do tribunal, porque ela já vem vinculativa, eu preciso ter um contraditório no momento da suspensão do meu processo individual. Para dizer, Leviatã, Estado, espera aí, o meu processo individual não tem nada a ver com o que está sendo discutido nesse caso repetitivo. Eu não estou argumentando aqui a indenização por falta de água. Eu estou aqui argumentando a indenização por outra razão, causada também pelo desastre de Mariana, mas outra razão, não falta d'água. Então, meu processo não pode ser suspenso. Por que eu preciso conjugar os dois blocos de artigos? Porque no IRDR não tem uma disciplina para fazer a distinção do caso individual em relação ao caso afetado para julgamento no tribunal. Eu só tenho essa disciplina no artigo 1039, parágrafo 9º e seguintes. Lá no artigo 1039, parágrafo 9º e seguintes do CPC, a gente tem o seguinte: demonstrada a distinção entre questão a ser decidida no processo repetitivo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo.
Então, o advogado tem que peticionar e dizer, olha, juiz, o meu processo não tem nada a ver com esse que foi afetado para julgamento no caso repetitivo. E aí eu volto a falar da palestra da doutora Nara. O caso concreto precisa ser discutido. Porque se o caso concreto não é discutido, tanto faz. E o meu tempo já acabou. Se o caso concreto não precisa ser discutido, a gente volta àquela ideia de aplicação de súmula, de ementa, sem nenhuma relação com o caso concreto e uma implementação da autoridade do Poder Judiciário apenas para resolver o problema do volume de processos. Qual é a ideia do sistema de justiça? Tutelar as pessoas, tutelar os direitos. Um sistema de justiça que não tutela as pessoas, professor Flávio, que não tutela os direitos, não é respeitado e não cumpre a sua função. Para encerrar, eu queria falar do Hernando Cortés, que quando chegou no México, para fazer a conquista do México, ele rompeu com a Europa. Ele falou para todos os membros da sua tripulação, dos navios que ele chegou para ocupar o México, o seguinte: todo homem medroso que volte para casa. Como ninguém falou nada, ele queimou os navios, para que ninguém pudesse regressar. A situação que nós estamos hoje em relação ao Código de Processo Civil de 2015 e a esses problemas que eu discuti com os senhores é essa: bruciare le nave, queimar os navios. Nós não podemos mais voltar para casa. Nós já temos um código novo. Então nós precisamos enfrentar esse código novo para fazer um sistema de justiça melhor, que garanta a tutela dos direitos para as pessoas. Muito obrigado.